Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Nós estamos aqui para mais um bimestre, o quarto e último bimestre deste ano letivo de 2020/2021, que sim, tem sido um ano bastante difícil, todos nós sabemos, mas tem sido um ano em que vocês têm demonstrado muita garra, muita perseverança e muita persistência em continuar os estudos e as atividades escolares de vocês. E é exatamente por causa dessa garra, dessa persistência, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir terminar, concluir muito bem esse ano e iniciar o próximo ano letivo já imunizados, com vacinas e num outro cenário, num outro contexto. Então, enquanto a gente mentaliza esses bons desejos para esse ano que inicia 2021, vamos então relembrar de onde nós estávamos e para onde estamos indo na disciplina de filosofia. Desde o segundo bimestre, a gente vem conversado sobre o tema da ética. A gente falou sobre ética geral, as duas principais teorias éticas, que são a teoria ética do dever e a teoria ética consequencialista. Isso lá no segundo bimestre, a gente abordou bastante o conceito de liberdade. E no terceiro bimestre, a gente continuou essa conversa, continuou essa discussão com base lá na obra do filósofo chamado Nietzsche, e fizemos vários questionamentos e tivemos uma discussão bastante interessante. Agora, no quarto bimestre, a gente entra de cabeça na ética aplicada, quer dizer, aquela parte da ética que lida com temas concretos, atuais, contemporâneos, que nos desafiam a pensar do ponto de vista ético sobre a melhor coisa a se fazer. E aí a gente vai partir do pressuposto do consequencialismo, que é uma teoria ética que a gente já viu, a gente viu o comecinho, né, algumas dos principais conceitos lá no segundo bimestre, e agora a gente vai entrar de cabeça com o estudo, a leitura de um trecho de um texto de um filósofo chamado Peter Singer, em que a gente vai falar sobre dois temas. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a pobreza, né, ou a existência de pobreza extrema como um problema colocado para a ética. E no segundo vídeo, aí a gente vai entrar num assunto que é bem polêmico, que são os direitos dos animais, que a gente sabe que é uma discussão que está muito atual com todos os movimentos ligados a vegetarianismo, veganismo, mas não somente com eles, e a gente vai ver que a filosofia também tem alguns questionamentos a se fazer sobre esse assunto. Então, para a gente iniciar, vamos começar agora o conteúdo dessa nossa primeira aula, que fala sobre a pobreza como um problema para a ética. Lá no seu livro Ética Prática, o Peter Singer desenvolve uma teoria ética chamada consequencialismo ou utilitarismo. E esse nome tem a ver com o princípio de utilidade. E esse princípio fala o seguinte: que a atitude ética é aquela que traz as melhores consequências possíveis para o maior número de pessoas. Lembrando que essas melhores consequências possíveis, elas são pensadas a partir de maior felicidade e menor sofrimento para o maior número possível de pessoas. E isso tem a ver também com o segundo aspecto central da sua teoria, que é o princípio da igual consideração dos interesses, que fala o seguinte: todas as pessoas são consideradas iguais porque o objetivo de vida de todas as pessoas é a felicidade. Então, o interesse de um não pode se sobrepor ao interesse de outros. Você tem que considerar igualmente todos os interesses de todas as pessoas que querem a mesma coisa, a sua própria felicidade, ter mais felicidade e ter menos sofrimento. Então, ali você já vê que pessoas está com um asterisco do lado, exatamente porque na aula que vem nós vamos ver que o Peter Singer ele propõe ampliar esse princípio não só para as pessoas humanas, mas também para os animais não humanos. Bem, então com essa primeira explicação, a gente conseguiu lembrar que o centro do consequencialismo, dessa ideia de consequencialismo, é o princípio da igual consideração dos interesses, que a gente vai aprofundar ainda mais na aula seguinte, e a ideia de que uma ação, para ser considerada como ética ou antiética, é preciso que você avalie as consequências dessa ação. Então não adianta você falar assim, você ou alguém ou qualquer pessoa falar assim: ah, mas eu não tive
a intenção de ofender tal pessoa quando eu falei aquela palavra para ela. Ora, mas o consequencialismo vai dizer, você não tem que olhar a intenção, você tem que olhar a consequência da sua ação. Então, se aquela sua ação gerou uma consequência, que foi ofender alguém, por exemplo, ou que foi causar um prejuízo, que levou sofrimento a um grande número de pessoas, então ela vai ser considerada uma ação antiética. Por outro lado, se for uma ação que vai gerar uma consequência positiva, de felicidade para o maior número de pessoas, aí será considerado uma atitude ética. Então, lembrando, o ponto principal aqui não são as nossas intenções, mas são as consequências daquilo que a gente faz. Então, tendo essa lembrança geral e esse aprofundamento desses dois conceitos de intenção, né, e consequência, e a ideia da igual consideração dos interesses, a gente consegue entrar a fundo no problema que a gente vai discutir na aula de hoje, que é a questão da pobreza. O que isso tem a ver com a ética? Então, vamos lá. Bem, qual o contexto, então, do pensamento do consequencialismo sobre esse problema da pobreza? Eles vão pensar o seguinte, no caso aqui, o Peter Singer e os outros filósofos consequencialistas. Ora, se você fizer uma comparação entre o número de mortes relacionadas à pobreza extrema e o número de mortes relacionadas a ataques terroristas ou a desastres naturais, você vai ver que a pobreza extrema tira a vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer, ah, mas no ataque terrorista teve alguém que teve a intenção de tirar a vida de outra pessoa. E no caso da pobreza não é assim, não é uma pessoa que vai lá, tem a intenção de tirar a vida da outra deixando ela pobre, não é assim que funciona. Mas aqui no consequencialismo, pessoal, algo muito importante para a gente lembrar é que a avaliação ética, ela vai sempre pelas consequências e não pela intenção. Então, mesmo que num terrorismo você tenha a intenção lá, né, de matar, de tirar a vida do outro, e no caso da pobreza é uma questão social, então a coisa é muito mais complexa, não tem essa questão da intenção de uma pessoa e tal. Mesmo assim, do ponto de vista das consequências, do número de pessoas que morrem, é fato que a pobreza tira a vida de muitas pessoas. Então, por isso, é assunto para ética, sim. Por isso, ali no segundo ponto do slide, está colocado o seguinte: do ponto de vista da ética, existe diferença entre assassinar alguém e deixar essa pessoa morrer? Veja, assassinar alguém é quando você vai lá intencionalmente tira a vida do outro. E deixar essa pessoa morrer é quando você não faz nada para evitar que ela morra. Então, são coisas diferentes? Sim, mas do ponto de vista ético do consequencialismo, essas situações se equivalem, porque a consequência é a mesma, morre a pessoa, entende? Então, para outras teorias éticas, vai ser muito diferente essas duas situações. Mas, repito, para o consequencialismo, o que vale é a consequência, então serão iguais. Por isso fica esse questionamento: o que fazer diante dessa situação? E aí vem então o argumento consequencialista da obrigação de ajudar, feito pelo Peter Singer. Esse argumento tem 3 premissas e uma conclusão, conforme nós já estudamos na ética, né? Os argumentos funcionam dessa maneira. Ele tem premissas, quer dizer que são a base para você tirar a sua conclusão, e a conclusão, que é o ponto de chegada. Então vamos ver como que esse argumento ele se estrutura. Premissa 1. Se estiver ao nosso alcance evitar algo ruim, devemos evitar, a não ser que precisemos sacrificar algo de valor moral comparável. Né? Então, essa premissa está dizendo, ó, se você puder evitar uma coisa ruim, você deve evitar. A não ser que seja o caso, por exemplo, de você, para evitar que uma pessoa morra, você se joga na frente. Aí você vai trocar a vida de um pelo outro. Então, nesse caso, não valeria esse princípio. É o que ele está dizendo ali, a não ser que precisemos sacrificar algo de valor comparável. No caso, seriam 2 vidas humanas, né? Então, elas têm valor comparável, então não entraria nesse princípio. Mas, se for uma coisa ruim, que você pode evitar sem sacrificar nada comparável, você deve evitar, deve fazer alguma coisa assim. E aí, então, a premissa 2 continua. A pobreza extrema é ruim. Bem, essa premissa não tem nem muito o que discutir. Acho que todo mundo concorda que a pobreza extrema é uma coisa ruim. E a premissa 3. É possível evitar parte da pobreza extrema sem sacrificar nada que seja de valor moral
incomparável. Quer dizer, está ao alcance da humanidade, está ao alcance da sociedade evitar a pobreza extrema sem para isso precisar sacrificar algo, assim, não, basta, né, reorganizar o modo como as coisas são distribuídas, como a renda e os alimentos e tudo mais são distribuídos para que todo mundo consiga sair dessa pobreza extrema e sem prejudicar as outras pessoas que não estão nessa situação. Então, com base nessas três premissas, se você analisar direitinho, você vai perceber que a conclusão a que se chega é: devemos evitar a pobreza extrema. Então, esse é o argumento do Peter Singer da obrigação de ajudar. Basicamente, a ideia do Peter Singer, por esse argumento que a gente discutiu até aqui, é mais ou menos assim, pensando lá no consequencialismo. Ora, vamos pensar em um cenário em que existe a extrema pobreza e eu não faço nada, eu nem ninguém, ninguém faz nada, e um cenário em que exista essa mesma pobreza, mas as pessoas que podem, que têm condições, tentam ajudar, tentam fazer alguma coisa para melhorar. Ora, qual dos dois cenários que vai ter menos pobreza? É claro que é o cenário em que as pessoas tentem ajudar. Ora, então, se o consequencialismo vai dizer que a ação ética é aquela que gera maior felicidade, que gera consequências positivas para o maior número de pessoas, então é claro que a ação ética vai ser ajudar as pessoas que passam necessidade ou necessidade extrema. Ora, aí você vai me dizer assim, mas como? Qual é a maneira correta, a melhor maneira de fazer essa ajuda a essas pessoas? Ora, aí é um debate mais amplo, um debate que envolve questões políticas, questões sociológicas e uma série de questões. É importante perceber que o problema aqui que o Peter Singer está tratando é só dizer o seguinte: será que é um dever ético a gente, como humanidade, fazer alguma coisa para ajudar ou não é um dever ético? Aí ele está chegando à conclusão de que sim, é um dever ético. Agora, a maneira, a forma, aí é um outro debate que precisa ser feito de maneira mais aprofundada. Agora, como tudo em filosofia, né, como qualquer argumento que você possa colocar em filosofia, a gente pode fazer críticas, a gente pode fazer objeções. Então, a esse argumento do Peter Singer, que a gente acabou de ver e que tem como conclusão de que a ajuda às pessoas em extrema pobreza ou, né, nessa necessidade é um dever ético, então esse é o argumento dele. Tem também algumas objeções. E o que é uma objeção? Objeção é um contra-argumento, né, que você coloca para invalidar aquele argumento inicial. Então, tem várias objeções a esse argumento do Peter Singer, mas aqui na aula de hoje nós vamos discutir três objeções principais e já colocar também quais foram as respostas que o Peter Singer deu a essas objeções. Então, assim, a gente consegue ampliar o nosso pensamento crítico e formular a nossa própria opinião bem informada, o nosso próprio juízo a respeito dessas coisas. Vamos lá, então, às nossas objeções. A primeira objeção é a seguinte: cuidar da nossa gente. Ela falaria o seguinte: por que devemos ajudar pessoas distantes se nossos próprios vizinhos ou nós mesmos também temos as nossas dificuldades? Essa objeção é mais ou menos dizer o seguinte: por que que o pessoal de um país está ajudando o outro país se naquele próprio país também tem gente passando dificuldade? Por exemplo, a gente viu a situação dramática vivida pelas pessoas no Amazonas, em Manaus, e a gente viu diversos países se mobilizando para ajudar, entre eles a Venezuela, que enviou cilindros de oxigênio. E aí muitas pessoas falaram o seguinte: mas por que que a Venezuela está ajudando o Amazonas se dentro da própria Venezuela existem pessoas também sofrendo e passando necessidade? Ora, o que o Peter Singer responderia a uma objeção como essa é o seguinte: olha, pela igual consideração dos interesses, todo mundo possui os mesmos direitos, possui direito a ter felicidade, possui direito a ter uma vida sem sofrimentos, independente do país onde essa pessoa mora. Então não faz sentido a exigência de que você ajude somente as pessoas do seu próprio país ou somente as pessoas da sua própria cidade. Tendo em vista a igual consideração dos interesses, todos têm direito, todos merecem. Então, por que que você não pode
ajudar a pessoa do outro país, ao mesmo tempo que você ajuda, sim, as pessoas do seu próprio país e a você mesmo. Então, seria mais ou menos nessa linha que o Peter Singer responderia essa objeção. A segunda objeção ao argumento da obrigação de ajudar seria o direito à propriedade privada. Quer dizer, segundo a teoria liberal clássica, o direito à propriedade privada é sagrado, é inviolável. Então, seria errado, a princípio, dizer que uma pessoa ela tem o dever ou tem a obrigação de fazer uma doação ou de ajudar os outros de alguma maneira material. Quer dizer, se eu tenho direito à minha propriedade privada, eu não quero saber. Esse direito é meu e eu não devo ser obrigado a usar esses meus bens para ajudar uma outra pessoa. Essa objeção também se coloca em muitos debates políticos quando se fala, por exemplo, de taxação das grandes fortunas, quando se fala sobre as pessoas mais ricas, mais poderosas contribuírem proporcionalmente com mais impostos e coisas desse tipo, aparecem objeções nessa linha de raciocínio. Então, como é que o Peter Singer, dentro do consequencialismo, responderia a esse tipo de pensamento? Ele diria o seguinte: ora, é possível defender a teoria do direito à propriedade privada, mas sustentar que o auxílio aos mais pobres é um dever ético. Afinal, ética e direito operam em âmbitos distintos. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: o Peter Singer, ele não é um pensador marxista, ele não é ligado a nenhuma corrente filosófica socialista. Então, por isso, ele defende, sim, o direito à propriedade privada. Para ele, isso nem entra em questão, que ele vai mesmo pela ideia do liberalismo. Ele se classifica como um pensador liberal. Então, ele, apesar de sustentar o direito à propriedade privada, ele diz: ora, você pode pegar uma parte dessa propriedade privada para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque fazendo isso você vai gerar mais felicidade, menos sofrimento para o maior número possível de pessoas e assim vai ter uma ação ética dentro do consequencialismo, sem precisar eliminar a propriedade privada, porque, repito, o Peter Singer não é ligado a nenhuma corrente do socialismo. E a objeção número 3, do ponto de vista filosófico, argumentativo, pode ser considerada como a objeção mais interessante. Ela tem o nome de exigência excessiva. Ela diz basicamente o seguinte: olha, o consequencialismo, ele exige tanto das pessoas, porque ele fica falando que todo mundo tem que ajudar os outros e diminuir o sofrimento da humanidade e aumentar a felicidade dos outros, que, gente, para você fazer tudo isso, para você seguir essas regras éticas, é muito difícil, só mesmo se a pessoa for uma santa, se ela for um herói, para ela conseguir seguir isso que fala o consequencialismo. É por isso que essa objeção tem o nome de exigência excessiva, quer dizer, está dizendo que essa teoria ética, ela está exigindo coisas demais da pessoa, coisas assim que são muito inatingíveis das pessoas comuns, das pessoas normais, fazerem e terem um comportamento ético. Como que o Peter Singer responderia a essa objeção? Ele reconhece que resolver todos os problemas da humanidade é muito difícil, mas ele está dizendo: olha, não é isso que eu estou propondo, não quero que ninguém salve o mundo sozinho e que faça tudo maravilhosamente para ajudar a todos. E não é por aí. Ele diz o seguinte: olha, tudo bem, eu entendo que não dá para a gente fazer tudo, só que isso não é justificativa para não fazer nada. Entre fazer nada e fazer tudo tem um longo caminho, então a gente deve buscar um equilíbrio entre essas duas posições e dizer: vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. É mais ou menos por aí que ele vai para responder essa objeção. Bem, então, com base em toda essa discussão que nós realizamos até aqui, lá na nossa avaliação nós temos 4 perguntas, sendo que as 2 primeiras dizem respeito a essa discussão sobre a pobreza como um problema ético. E então, lá na primeira pergunta está dito assim: por que a pobreza extrema pode ser considerada como um problema ético? Ora, para você responder isso, então você vai ter que pensar nessa ideia, então, consequencialista do Peter Singer, que vai pensar, um problema ético acontece quando você tem 2 situações e uma delas traz consequências de maior felicidade e outra delas traz consequência de maior sofrimento. Aí você escolhe
logicamente, aquela que traz maior felicidade como a ação ética e a que traz mais sofrimento como ação antiética. Então, a pobreza, existe essa contradição, quer dizer, se você faz alguma coisa, né, então diminui o sofrimento, se você não faz nada, aquele sofrimento fica grande e não modifica. Então, é mais ou menos por aí o raciocínio que você vai conseguir explorar para responder a essa pergunta número 1. Já a questão número 2 vai falar sobre as objeções que nós vimos agora na parte final da aula. São 3 objeções que são colocadas e a gente explorou e comentou um pouquinho cada uma delas. Ora, mas essas objeções, lembrando, né, elas são objeções ao quê? São objeções ao argumento do Peter Singer de que a gente deve fazer alguma coisa, tem o dever ético de ajudar as pessoas que passam pobreza extrema. Essas objeções, elas vão dizer o quê? Não, eu não sou obrigado a fazer nada. E aí o Peter Singer vai responder, né? Somos obrigados sim, e aí vai dar as razões dele. São 3 objeções, então na questão 1 você vai escolher uma delas, vai comentar sobre essa objeção e vai formular o seu posicionamento crítico diante dessa objeção, diante desse problema que aqui a gente estudou, certo? Então, para o nosso primeiro conteúdo, para a nossa primeira aula, estamos fechados por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando de Peter Singer e de consequencialismo, mas aí no tema dos direitos dos animais, que também vai trazer algumas polêmicas aqui para a gente conversar. Então, até muito breve.